Meus amados, eu agradeço a Deus, primeiramente, depois ao pastor Leonardo, ao conselho da igreja, pela oportunidade que o Senhor nos dá de voltar aqui, lembrar muita coisa do passado, coisas boas, e nesta manhã meditar com os irmãos sobre um texto da palavra de Deus. Antes de ler a palavra, está lá em João 15, a videira e os ramos. Foi um sermão pregado pelo Senhor Jesus. Eu queria dizer que Deus instituiu e colocou à nossa disposição duas entidades que devem ser defendidas na parte que nos cabe com o nosso sangue e a nossa vida, que são a família e a igreja. Vamos falar hoje sobre a igreja, com base nesse texto aqui. E o tema é Igreja, videira frutífera de Deus. Não é só videira de Deus, que de fato é, mas é a igreja frutífera de Deus. Acompanhe a leitura de alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 15, começando no verso 1. Jesus mesmo falando para os discípulos circunstantes: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Agora vamos ler juntos o verso 4. Vamos dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o fruto produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí ele continua dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora vamos pular para o verso 10 e vamos ler junto o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E vamos agora pular para o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Curva sua cabeça um instantinho só. Pai bendito, pelo Teu Espírito Santo nesta hora, Mestre iluminador da nossa consciência e do nosso coração, abre
a compreensão de todos nós, para que possamos entender e também aplicar as verdades santas da Tua palavra bendita. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Bíblia, que é a palavra de Deus, apresenta algumas figuras que muito bem representam a igreja do Senhor Jesus aqui no mundo. Por exemplo, Davi, em um dos seus salmos muito conhecidos, fala sobre o rebanho e o pastor. O pastor é o cabeça, as ovelhas fazem parte do rebanho desse corpo. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios e na carta aos Efésios, fala da igreja como um corpo, a primeira carta, que é uma cabeça e há membros à disposição do corpo. No segundo texto ele fala que a igreja é como um edifício, tem uma base, uma elevação, um acabamento, com as peças todas bem colocadas em seus devidos lugares. E Jesus, nesse texto aqui, diz que a igreja é semelhante a uma videira, a um tronco. Ele não fala das raízes aqui, mas há um enraizamento para segurar esse tronco de onde vem a ceifa, e os ramos que ele compara a nós outros, ramos que devem frutificar. A gente nota que em todas essas figuras há 3 elementos, há outros mais, mas os principais elementos nas 3 das 4 figuras são união, dependência e utilidade. Nas figuras bíblicas sobre a igreja. Vamos repetir? União, dependência e utilidade. De novo, união, dependência e utilidade. Vamos nos ater à figura da igreja, videira, frutífera de Deus. E aqui no texto, alguns verbos que, logicamente, não podemos dissecar todo o texto, pegar alguns versículos aqui separadamente, mas dentro de todos eles com a mesma visão. Há aqui uns verbos que nos ajudam a entender essa proposta. Igreja, videira, o quê? Frutífera de Deus. Igreja, videira, frutífera de Deus. E o primeiro verbo está no verso 10. E o verso 10 começa assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se guardardes os meus mandamentos. O verbo aqui é obedecer. Obedecer. Não há como se pensar na igreja videira frutífera de Deus à luz desse texto, como do contexto das Escrituras, desconhecendo a importância desse verbo, obedecer. Isso foi falado hoje de manhã aqui pelo pastor nas entrelinhas. A gente conheceu aqui em Recife, acho que alguns aqui conheceram o pastor Cérvulo.
Quando eu cheguei aqui a Recife, para a primeira igreja, para ajudar o pastor Cláudio, eu fui descobrir Cérvulo, aqui na Rua da Aurora, lá na frente, uma transversal, um bequinho, e à custa de muitos sacrifícios, terminamos, depois de uns 2 anos ou mais, tirar Cérvulo dali e colocá-lo no abrigo de idosos, lá na Caxangá. Abrigo ligado aqui à primeira igreja batista, pastor Joel. E ali ele faleceu. Estava no finzinho da vida, já sem voz. Saía, a igreja falou aqui do trabalho de evangelização, né, que vai ter proximamente. Ele colocava uma caixa de som nas costas, chegava na loja, pedia força, ligava a extensão, abria o volume da caixa da calçada e pregava, distribuía folheto. Quem não conheceu o Cérvulo aqui, né, Zé Bahia, meu irmão? Eu brincava com ele, Cérvulo, servo. Ele dava risada, eu sou servo. Quando a gente quis tirá-lo de lá, naquele cubículo, ele disse, pastor Nizam, eu não vou sair daqui. Mas por que você tem que sair daqui? Porque aqui é o meu quartel-general. Eu fico nessas pontes aqui. E eu distribuo o folheto. Isso quase até o finzinho da vida. Ele saiu, como nós dizemos na linguagem assim, bem plebeia, saiu na marra, porque não podia mais ficar ali sozinho. Ele era sozinho. Ele nunca se casou. Não tinha ninguém. E na praça, auxiliado por essa caixa de som, entre outros pontos de contato que ele fazia com os transeuntes, alguns paravam para ouvir, ele dizia, meus amigos, o alfabeto de Deus não começa com A, B, C, D. O alfabeto de Deus começa com O, B, D, C. E sabe que ele tinha razão? Viu-se hoje de manhã aqui? Tudo começou por causa do descumprimento de uma lei, de uma ordem dada por Deus a quem? Ao nosso primeiro pai Adão. E a nossa primeira mãe, Eva. Olha, não façam isso. E eles fizeram exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. E aí o pecado se alastrou pelo mundo inteiro. Nós herdamos essa herança do Éden, porque a palavra de Deus não foi cumprida. Um dia desse, minha filha estava tentando orientar ao filhinho, vai completar 4 anos agora em março, está em São Paulo, dizendo, saia de perto que o fogão, o fogo, a labareda, está aí queimando, o fogão está aceso, ele querendo queimar um papel, alguma coisa, você vai queimar o dedo, a mão. Ele sai, daí a pouco a mãe vira as costas, ele volta novamente, o Joãozinho, que é terrível. Aí ele olhou para mim, a filha olhou para mim e disse assim, meu pai, é o pecadinho original. Você faz um bolo em casa, né, Karina? Cobre com aquele negócio lá, e diz ao filho, não mexa. É melhor nem dizer isso. Porque se você avisa, entra alguma coisa aqui, uma sineta toca, ele fica olhando para lá para cá, quando a mãe vira as costas, ele vai lá, mete o dedo no bolo, né? E a mãe chega lá, o bolo está todo desfeito, o confeito, aquela coisa toda, porque ele disse, não faça. Agora isso acontece só com a criança? Nada, não, é comigo, é com você também. Obedecer é uma das coisas mais difíceis da vida cristã.
Nós constantemente, você e eu, estava conversando agora com o motorista de táxi, que ia me deixar aqui, do Uber, e eu vinha aproveitando, moro lá para o lado do Jordão de baixo, ou é o de cima, não sei, um Jordão lá qualquer, e ele disse, eu estou fora da igreja, patrão, me chamando de patrão, me viu de gravata, né? Eu disse, o que há? Aí ele deu lá a razão, que eu não preciso gastar tempo agora para isso, mas entre outras coisas, ele disse, olha, cumprir o que a vida da fé cristã ordena é muito difícil. Meus irmãos, ele tem razão, não é fácil mesmo. Mas nós não podemos ser igreja frutífera de Deus, como falou-se há pouco, cumprindo um mandamento ou um outro e deixando de cumprir os outros. É pesado? É, pastor. Mas é necessário, porque senão nós seremos reprovados. Jesus com muita clareza, falando para os discípulos, olha, eu tenho cumprido os mandamentos de meu Pai. E você também precisa cumprir. E eu. E todos nós. O-B-D-C. O-B-D-C. Na vida prática cristã, eu morei em Garanhuns, nós somos de lá, eu voltei lá como pastor, passar uns anos na igreja central, sua família, né? Está por lá. E fui ao sítio com meu pai. Meu pai já é falecido, já tem uns 13, 14 anos. Ele disse, vamos lá na propriedade, vamos. Pus ele dentro do carro, fomos lá, vimos umas coisas, e sempre fazíamos, porque foram 9 anos e meio, acho que eu passei em Garanhuns. Quando a gente vinha voltando, vinha uma senhora com um menino, talvez do tamanho do seu maior, ao longo da estrada de chão, terra batida, estrada que eu palmilhei, caminhando a pé, né, Zé? Muitos anos, de Garanhuns, para o Brejinho, para o Taquari, a nossa região. E eu olhei e disse, meu pai, vamos levar aquela senhora com aquela criança. Estávamos no meio da viagem ainda, mais de 16, 17 quilômetros. Porque eu lembrei dos meus tempos passados, quando eu ia caminhando, que parava um carro do nosso lado. Mas é uma bênção. Aquele cheirinho de gasolina, né? Aqueles carros antigos. De vez em quando acontecia isso, não era sempre não. Ele passava de lado e a gente ia caminhando. Já estava 3 horas para chegar em casa. Parei o carro, meu pai abriu a porta do lado dela, vou ouvir alguma coisa assim. Como vai? Ela parou e disse, bom dia, bom dia. Senhora morena, uma criança talvez dos seus 8 anos, 9 anos. Vamos para Garanhuns? Ela disse, vamos. Quer ir aqui? Ela disse, o senhor deixa a gente entrar? Ah, com todo prazer. Abriu essa porta, que era um fuscão, ele saiu, só tinha uma porta, ele entrou, sentou-se atrás, e meu pai disse, quem é a senhora? Ela disse, eu sou fulana, filho de Beltrano. Ah, eu conheci seu pai. Meu pai conhecia todo mundo naquela região. E de onde vocês vêm? A mulher disse assim, nós estamos vindo da casa do seu Borges, lá perto da nossa região do Taquari. Aí ela contou a história dela, eu vou resumir aqui para não gastar muito tempo. Disse, eu estava em São Paulo, nós moramos em São Paulo. Orei com meu marido, que hoje nós somos crentes, da Assembleia de Deus. E na oração, Deus disse assim, vá pregar o Evangelho a seu Borges. Mas ela está em São Paulo, e Borges está aqui, perto de Garanhuns. Ela falou com o marido disse, se Deus está mandando, vá. Pegou um ônibus, veio para casa de uma parente de Garanhuns, a mãe daquele menino, a pé, foi lá, ela disse, vamos dormir às 4 horas da manhã. E eu pregando o Evangelho
a seu deboche. Agora estou voltando, daqui a 2, 3 dias eu vou pegar o ônibus de volta para São Paulo. Porque Deus mandou eu vir aqui para pregar a palavra de Deus, aquele que foi o nosso patrão no passado, patrão do meu esposo. E eu para conhecer aquela gente toda. Eu achei interessante, que história tocante de alguém que de alguma forma ouviu a voz de Deus falando ao coração e disse: não, eu tenho de cumprir essa tarefa que o Senhor está confiando a mim. Está dentro do que está aqui. Se nós somos igreja frutífera de Deus, nós temos que estar prontos a obedecer. A segunda coisa está no verso 2. Veja lá: suba os seus olhares, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O primeiro verbo é obedecer. O segundo é permanecer. Permanecer. Não basta só obedecer. Você pode obedecer hoje, amanhã não mais. Mas tem que permanecer, inclusive, obedecendo. Permanecer. Se você prestar atenção, nos 10 primeiros versos desse capítulo 15 de João, esse verbo, pelo Senhor Jesus, é repetido 11, se não 12 vezes. O mesmo verbo, com tempos diferentes, com conotação de grafia diferente. A mesma coisa, permanecer, 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 permanecer. Porque o Senhor sabe da nossa inconstância. Nós cantávamos antigamente um hino, não sei se ainda cantamos aqui, Carina, eu lembro de sua mãe lá, uma organista lá, não é, pianista lá na igreja de Garanhuns, que diz assim: quantos que corriam bem de ti, longe, agora estão. Outros seguem, que também sem amor e frios estão. Eu li um dia desse uma estatística que faz o coração da gente sangrar e que é verdadeira, que há mais filhos de crentes hoje no mundo pecaminoso, filhos de crentes. Quando diz filho de crentes, é filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, filho de liderança na igreja e dos crentes em geral. Adolescentes e jovens. Há mais filhos de crentes hoje fora da igreja do que dentro da igreja. Que coisa triste. Isso é triste. Isso é para nos preocupar. E volta e meia, um líder da igreja, presbítero, um diácono, pastor. Eu gostava, e pastores também. Eu estava agora em Teresina, falando da igreja de Teresina, do Jockey Clube, igreja que está em desenvolvimento pleno. Foi construído agora um templo bonito, para umas 400 pessoas. O pastor disse: olha, ore pelo pastor fulano. Eu não vou precisar dizer o nome dele, ele está nos Estados Unidos, ele é americano, vive aqui no Brasil, que está entre a vida e a morte. Homem querido. Está com raiva de mim, viu? Um homem querido, agora melhorou inclusive, com ego aqui. Não sei que o retorno aqui para mim estava até incomodando um pouco. Um homem querido, respeitado, telefonou ao pastor Leonardo e disse: olha, Deus está me chamando. Mas pastor Leonardo, ele lá nos Estados Unidos e Leonardo aqui em Teresina. Mas eu não queria que Deus me levasse antes que meus filhos voltassem para a igreja. Eles estão fora do rebanho. O homem de Deus, pregador, e os filhos no mundo.
porque não permaneceram. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: não abandoneis a vossa congregação. Eu já falei esse assunto, talvez eu tenha até colocado aqui, porque há ilustrações que marcam a mensagem e a vida da gente, não esquece. Não sei se eu contei aqui. Eu era pastor em Natal, no Rio Grande do Norte, e logo que cheguei lá, o irmãozinho fez aquela alegria comigo: pastor, que bom que o senhor veio. E fez lá uns comentários que não vão o caso aqui. Depois que ele saiu, antes ele saiu, eu perguntei: como é o seu nome, irmão? Ele disse: é João. É João, só disse João. Daí a pouco um presbítero se aproximou de mim e disse: está conversando com aquele irmão? Eu disse: estava. Ele disse o nome. Ele disse João. Ele disse: mas ele tem um nomezinho a mais. E meio assim, na brincadeira e tudo mais. Qual é o nomezinho a mais que ele tem? O nome dele é João Borboleta. Aqui me chama de irmão Borboleta por quê? Podia ser o nome, né? Tem João Grilo, João não sei o quê, né? João Borboleta. Ele disse: porque ele não para em igreja nenhuma. Já foi membro, ou visitou, ou participou de todas as igrejas evangélicas aqui de Natal. E daqui a pouco, e não é que o homem depois de algum tempo foi embora mesmo? Não cria lodo, não sabe permanecer. Uma sereia cantou ali mais bonito, ele vai para lá. Parece ali um missionário tal, uma profetisa tal, ele vai para lá. E fica assim, desegrejado, como diz meu pastor lá em Pinheiro, em São Paulo, o pastor Arival. Desegrejado. Não pode ser assim. Permaneça. Mas não só fisicamente, corporalmente na igreja, já é bom, mas principalmente permanecer na palavra, na fé, na comunhão com Deus, já que vivemos um momento, tudo leva a crer que já estamos praticamente no começo do fim. Vocês se lembram que Jesus estava com os discípulos? Ele começou a dar uma palavra meio dura, muito clara e incisiva, e as pessoas começaram a sair, começando pelos mais velhos, está no texto, terminando com os mais idosos, os últimos velhos, ficaram ali até o fim e tudo mais, mas saíram também. O Senhor Jesus, quando olhou, só tinha os discípulos. O que é que ele falou para eles? Jesus para os seus apóstolos: e vocês também não querem bater em retirada? Pedro, sempre era o mais afoito, se levantou e disse, repreendendo os outros: Senhor, né? Se tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Nós queremos ficar aqui, junto do Senhor. Embora que mais tarde ele negou a Jesus, mas se arrependeu e voltou. E agora voltou consagrado, temido, intimorado, para fazer a obra do Senhor. Para onde? Para quem iremos nós? Aí eu disse a esse rapaz do táxi, terminei ali, o irmão foi me atender lá, estava na portaria, no portão lá. Eu disse para ele: volte para a igreja com a sua esposa logo, não brinque. Ele olhou para mim, agradeceu e seguiu o seu caminho. Qual é o primeiro verbo? Eu esqueci, como é? Obedecer. E o segundo? Permanecer. O terceiro podia ser frutecer. Mas como esse verbo não existe, vamos dizer frutificar. A gente até podia inventar uma palavra, né? Frutecer, né? Que termina, é frutecer, é frutificar, é dar fruto. Igreja, o quê? Igreja, videira frutífera de Deus. Esqueceu já? Vamos repetir? Igreja, videira
frutífera de Deus. Obedecer, tem que passar por aí. Permanecer e frutificar. Veja lá o verso 16, nós lemos há pouco. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para quê? Para que vades, é um verbo num tempo difícil, né? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é um frutinho qualquer, não. Não é remédio qualquer. Não é um frutinho daquele que se pendura no Natal, de uma árvore de Natal. Eu até fiz alusão lá à Igreja de Pinheiro ultimamente, lá no prédio, onde eu moro com a minha filha em São Paulo, ainda. Eu disse, e o zelador estava armando a árvore de Natal, na entrada, no hall de entrada. E botando umas caixas bonitas, com laços e tudo mais. Aí eu olhei aquilo, subi, quando eu desci depois, ele tinha terminado o trabalho dele, ficou bonita, assim no aspecto, embora que a árvore de Natal não representa nada em relação à fé cristã. Eu nem gosto de uma casa assim feita com a árvore de Natal, e muito menos na igreja. Porque isso é paganismo. A árvore de Natal, se quiserem, um dia eu conto a história da árvore de Natal. Um entre duas ou três que existem, são fábulas. Aí eu fui lá, olhei a árvore, comecei a tocar com o bico do sapato nas caixas bonitas, amarradas com laços vermelhos, tudo vazias. A casca. Quer dizer, tentando enganar a quem? Eles próprios. Tudo vazio as caixas, só ali para compor o quadro. Aquele fruto lá, não é fruto coisa nenhuma. São fantasias. E às vezes nós queremos enganar a Deus com os nossos frutos também. Com as nossas máscaras. Com a nossa casca. Mas é fruto que permaneça porque nasce do coração. Vem do coração de Deus para o nosso. Depois se transfere para o outro. E o fruto que permanece aqui, que você e eu precisamos dar, é ser um instrumento na mão de Deus para levarmos outras pessoas ao conhecimento da palavra e da salvação. Esse fruto permanece, que vai para a eternidade. Aí vem uma pergunta, e eu tenho produzido esse fruto, como outros que decorrem disso aí? Ou minha vida é apenas uma entidade de consumo? Eu recebo, e ninguém se beneficia através de um gesto meu, de uma palavra minha, de um convite, de uma doação, de um presente, que quem sabe possa ser a Bíblia, a palavra de Deus. Um dia Deus estava dizendo lá, foi no outro Natal lá em Pinheiros. Eu digo, irmãos, ao invés de você dar uma garrafa de vinho caríssimo, tem vinhos hoje que custa milhares de reais, uma garrafa de vinho. Você já pensou, em vez de gastar R$1.000 numa garrafa de vinho, comprar, Leonardo, quantas Bíblias dá para comprar com R$1.000? Faz aí, dá aí, não é? 100 Bíblias, empacotar direitinho e dar 100 pessoas. É muito melhor do que dar uma droga numa garrafa de vinho. Até para o cara vai se bebedar. Mas às vezes nós fazemos isso, não é verdade? Eu estou mentindo, como diz aquele rapaz da TV, né? Eu estou mentindo. Não estou. Não estou. Frutos que permaneçam. Igreja, o quê? Videira frutífera de Deus. Passa por onde primeiro? Qual é o primeiro verbo? Obedecer. Segundo, permanecer. E depois, frutificar, frutecer. Se tivesse essa palavra, frutecer. Eu vou terminar com uma ilustração, segundo o pastor Antônio Elias, verdadeira. Alguns aqui conheceram o pastor Antônio Elias, homem de Deus. Diz que numa igreja qualquer, 3 irmãzinhas da SAF saíram da reunião e foram à casa de uma irmã
levando alguns pacotes, uma cesta na mão. Chegaram lá e disseram para ela: irmã, nós viemos aqui, você não foi à reunião, que queremos que a irmã vá conosco no seu carrinho, dizia o reverendo Antônio Elias, no seu fusquinha, lá a casa da irmã, eu vou dar o nome aqui, da casa da irmã Maria, que mora lá no morro. E nós não estamos em condição de levar isso nas mãos, porque ela está precisando. A irmã olhou para as três assim e disse: não, irmão, vou não. Eu acabei de tirar o meu fusquinha da lavagem do posto. E aquele caminhão é muita poeira e muita lama, eu não vou sujar meu carro não. Não vou. E ela, para encurtar uma longa história, não foi. As três saíram, levaram, subiram e foram lá atender a irmãzinha. A noite veio. A irmã do fusquinha foi dormir. Teve um sonho. Eu não estou aqui fazendo apologia a sonho, não, mas de vez em quando Deus fala a gente através de um sonho. Vocês já tiveram essa experiência? Alguma coisa. A gente precisa alertar, pensar. Antigamente era mais comum no Velho Testamento. Bem um dia não amanheceu, aquela irmã foi à casa daquelas três irmãzinhas. Bateu na porta de uma, a porta de outra, trazendo espanto para elas, a porta da terceira, contando a mesma história. E qual era a história? Ela disse que no sonho ela morria e subia para o céu. Isso no sonho. E no céu ela se deparava com alguém que estava sentado num trono muito bonito, que ela no sonho entendeu que era o Filho de Deus, era Jesus. Ela se aproximou e ele teria dito no sonho: filha, mostre-me suas mãos. Ela disse: não, minhas mãos? Sim, mostre-me suas mãos. Nessa altura ela estava com a mão para trás. E à custa de uma insistência, ela desatrelou as mãos e estendeu-as àquele que estava no trono. Ele pegou nas mãos, as mãos frias, suadas, e teria dito para ela: mas filhas, você vem aqui com as suas mãos vazias. Ela não tinha o que responder. O quadro estava ali mostrando tudo. E o Senhor teria dito para ela no sonho: olha, você volte. Volte. E só me retorne aqui quando essas mãos apresentarem algum fruto. Senão você não será aceita. Está dentro desse contexto aqui. Ela acordou. Não tinha amanhecido. Foi o que ela fez? Pensou nas irmãzinhas. Pensou na negativa dela em relação ao fusquinha, que não queria botar para subir a serra, porque ia sujar. E ela tinha dito para aquelas três irmãs a mesma história: a partir de hoje, eu, primeiramente, e o meu fusquinha vão estar a serviço da causa de Deus, porque eu não quero chegar no céu com as mãos vazias. Bendito sonho. Se foi para o sonho, pelo menos uma atitude diferente foi tomada. Porque nós temos aqui na Bíblia o caso daquele rapaz que recebeu os talentos do mestre. Um 5, outro 2 e outro 1. O que receberam 5, granjeou mais 5. Receberam 2, granjeou mais 2, 4. Receberam 1, amarrou num lenço, num pano velho lá, enterrou. Quando o patrão chegou, um entregou 10, outro entregou 4. E você era para entregar 2? Disse: não, está aqui o que é teu. Ah, o que você fez? A palavra do Senhor é dura. Eu não estou aqui querendo comentar nada sobre a questão da perseverança dos santos, da salvação, que o Senhor não toma de volta, porque é alguma coisa eterna. Deixa isso para depois, para outra ocasião. Mas a palavra do Senhor é dura, como está aqui no começo do texto. Aqui diz assim: o ramo que não produz, o agricultor faz o quê? Corta. E não para aí. Diz: lança no moturo.
E quando seca, os outros vão lá apanhar para cozinhar feijão em casa, para queimar. Vira fumaça. Está aqui no texto. E Jesus disse assim: esse servo inútil, que recebeu um talento e não granjeou outro talento pelo menos, como os outros fizeram, tomai-o e o quê? E lançai-o nas trevas exteriores. É pesado. Porque ele não produziu. Portanto, igreja, videira, frutífera de Deus. Para quê? Para obedecer, para permanecer firme e para frutificar para a glória do Senhor. Nós temos pouco tempo daqui para frente. Vamos correr, irmãos. Não dá para nem caminhar mais. Nós temos que nos apressar.